43ª edição da Feira Internacional do Livro de Uruguaiana. E para nós é um prazer agora conversar com o autor Luiz Eduardo Lopes, que lançou hoje, eu sempre digo lançou, mas é uma sessão de autógrafos, né? Porque às vezes a pessoa já lançou em outras ocasiões, mas é o hábito a gente dizer lançou. Pelo menos aqui na Feira do Livro é um lançamento, né? Claro. Luiz Eduardo são duas obras, né? Muiraquitã, que é um nome bem interessante, que a gente já vai entender o que se trata. E essa obra também, que é um trabalho assim que eu fiquei encantado quando eu li sobre a obra, Vidas Trancadas, Ideias Soltas, que também é um outro nome muito, muito, muito interessante. Vidas Trancadas, e a gente vai entender por que é interessante em seguida. Mas vamos primeiro entender quem é o Luiz Eduardo Lopes. Tu não és daqui, né, Luiz? Não, eu sou do Rio. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tá. Então, a tua atividade principal, então, é? Eu sou oficial do Exército. Oficial do Exército. Isso. Aí, função do Exército, Eu veio fui transferido para Uruguaiana. e Tá. cheguei em janeiro aqui. Beleza. Mas a escrita também exerce um papel importante na tua vida, porque eu sei que no início desse ano, tu lançaste uma outra obra. Isso, eu fiz uma noite de autógrafos aqui em Uruguaiana, Sim. um livro que eu tinha lançado no Rio em 2017, Sim. chamado Tamen Tabu. Que é um Tamen livro... Tabu. Tamen Tabu. Tamen Tabu. Isso, ainda que tabu. O Tamen é daquele lema da bandeira de Minas Gerais. Sim. E, na verdade, o nome faz um jogo com um livro do Freud, que é Totem Tabu e tal, Sim, mas é um sim. livro de poesia. Sim. E é como se, do primeiro livro, né, a ideia era que fosse um grito de liberdade, assim, que eu finalmente estava conseguindo colocar os meus poemas e publicar os meus poemas e tal. Por isso a alusão, então, a Minas Gerais, a essa ideia exatamente, da bandeira, liberdade, da bandeira. Exatamente, isso aí. A questão da liberdade. Isso. E essa liberdade tua veio, tu dizes assim, a liberdade no sentido de pensamento da escrita, é isso? Porque, só para me entender bem com essa questão da liberdade. Porque o que acontece, assim, como se eu tivesse que me permitir correr atrás de lançar o livro, porque eu escrevo desde muito novo, eu escrevo desde os 9 anos de idade. Sim. Mas foi uma coisa que nunca foi a minha atividade principal, nunca foi. Uhum. E aí eu ficava muito... escrever poesia, eu ficava muito preocupado com o que as pessoas iam pensar, aquela coisa toda e tal. E eu falei, não, tipo, eu acho que eu tenho o que contribuir com a cultura. Claro. E eu vou bancar esse livro e vamos ver o que vai dar. E o livro, assim, as pessoas que leem gostam. Infelizmente a poesia não é uma coisa muito comercializada no Brasil. Sim. Mas assim, todo mundo que leu, assim, o feedback sempre foi bastante positivo. Que legal. O primeiro livro. Esse foi o primeiro livro, assim, que tu publicaste, então. Isso. Esse também tá bom. Isso foi em março. Mas aí a tua produção continuou, que foi o resultado nesse Muiraquitã. Isso, exatamente. Tá. O que é o Muiraquitã? Muiraquitã é um símbolo do norte do país. Na verdade, ele é uma joia que as Amazonas entregavam, a tribo das Amazonas entregava pros índios, né, que eles iam ter uma noite de amor lá com as Amazonas, e aí elas entregavam a pedra que elas encontravam no rio, feita de jade, normalmente com o formato de um sapinho, né, e aí entregavam para eles, e trazia sorte nas caçadas e sorte nos combates das tribos, etc. Então a ideia da Muiraquitã, ela vem desse símbolo e vem também da história do Macunaíma, do livro do Mário de Andrade. Sim. Que ele estava sempre buscando a Muiraquitã. Então, na verdade, eu escolhi o título porque eu queria dizer assim, olha, eu estou resgatando tudo aquilo que o modernismo trabalhou. Então tem poemas de várias formas e formatos diferentes, só que com um viés um pouco diferente, um pouco como se eu estivesse apresentando, falei assim, olha, vocês procuraram a Muiraquitã e a Muiraquitã está aqui. Entendeu? Essa foi a intenção do nome do livro. E para ti o que é a Muiraquitã? Essa é uma boa pergunta. Eu acho a Muiraquitã, ela traz o fato de eu estar lançando esse livro aqui
né? Eu até coloquei isso na minha apresentação ali. No oeste do extremo sul do Brasil, Sim. né? E com um símbolo do norte do país, é um voto de confiança assim, muito grande nessa mistura que somos todos nós, né? Eu acho que a gente tem isso, faz parte do nosso DNA. Então, que esses símbolos todos que compõem a nossa cultura, que eles comecem a ser resgatados numa época em que as pessoas estão muito divididas, né? Então, que a gente consiga se unir em torno dessa coisa aqui que nos fez estar juntos durante 500 anos, né? Então, é isso, e também tem a questão da magia das palavras, né? É como se cada palavra do livro aí fosse uma Muiraquitã que tivesse o seu lado mágico. Então, eu busco trabalhar, os poemas são bem concisos e tudo, porque eu busco trabalhar a palavra em todas as suas significações. Eu posso dar um exemplo? Claro, à vontade, por favor. Tem um poema que é chamado Sentido. Aí. Não é sentido, é gira-língua. Tá aqui. Que ele trabalha exatamente a ideia do sentido. Sim. Porque a palavra sentido, ela pode ser muitas coisas, né? Sentido pode ser aquilo que eu sinto, pode ser o sentido que eu dou para as palavras, para as coisas, pode ser até o sentido do militar, né? Sim, sim, militar, claro. entra tudo isso aí. Então a ideia é fazer uma brincadeira exatamente. Tem o trava-língua e tem o gira-língua. E o poema fica assim: sujeito do destino, destino ou para si, sujeito ou a ele, se jeito elitino, despara. Sentido, sentir ido, direção do que se sente. O que se entende, faz sentido? Dispara. Muito bom, muito bom. Que legal. É isso que é encantador nos poemas, né? E na obra toda com a poesia. É esse jogo, né? Esse jogo que a gente consegue criar na ideia do leitor, né? Sim, com certeza. É claro que a gente não domina a ideia dele, porque sempre ele vem já carregado com algum conhecimento, com suas ideias, seus pensamentos, né? Então, na verdade, tu joga isso, mas não sabe bem como vai ser recebido. Eu acho que a graça toda, a poesia, ela tem essa capacidade, né? Tem um escritor canadense chamado McLuhan, né? Que ele diz que o poema é um meio frio, um meio de comunicação frio. Por quê? Porque ele exige, diferente da TV, do rádio, que você é bombardeado com informação e a sua carga afetiva, ela se adere àquela informação, e ele considera isso meios quentes, né? O poema é meio frio porque ele exige que você pare, reflita, e aí você construa o sentido do poema com a sua vivência. Então, por isso que ele é um meio frio, porque ele é um meio que demora para você conseguir construir aquele afeto, né? Eu acho que talvez seja por isso que a poesia tem tido uma certa dificuldade de comercialização, é porque as pessoas querem hoje as coisas muito prontas. E a graça da poesia é exatamente uma demora, uma coisa um pouco mais. Você lê uma vez, aí lê de novo, lá, e daqui a pouco a ficha cai e você consegue absorver aquilo e se sentir tocado por aquilo. E quando tu está escrevendo assim, eu não sei se é uma pergunta meio boba, mas tu pensa assim no que tu está construindo, assim, qual é, tu tipo assim, tu quer conduzir o leitor ou tu meio que deixa ele criar por ele, assim, a ideia? Ou tu tem pretensão, não, eu quero manipulá-lo, eu quero que ele pense assim, embora não seja isso que estou dizendo, mas eu conduzo ele a isso. Olha só, é o que eu estou falando, assim, eu não tenho como saber o que o leitor vai sentir quando ele lê o que eu vou escrever. Mas o que eu quero, por exemplo, é representar de uma forma que ele consiga, dentro da vivência dele, encher aquele texto com a vivência dele. Vou dar um outro exemplo. Não, à vontade. Que é um poema chamado Vira-Lata. Esse poema aqui, ele traz uma cena que a gente vivencia aqui em Uruguaiana, que é uma cena até desconfortável, assim, de ter as pessoas revirando o lixo das casas e tudo. Sim, é uma infelicidade que acontece e que, de certa forma, me chocou um pouco, assim, quando eu cheguei aqui.
Então eu busquei resgatar essa vivência e colocá-la no poema de forma que a pessoa que já viu isso acontecer, ela consiga reconhecer essa cena. Então o poema ele se remexe, como se fosse como se fosse a pessoa que está remexendo aquele lixo ali. Então ele fica assim: cansaço das frases longas, não, falas, cansaço das falas longas. Na frente da não, na porta da casa alguém remexe o lixo. Vou ou fico? Pegue o que quiser, mas organize os sacos. A ordem restabelece. Não, acabo. Então vê que o próprio poema ele vai se remexendo como se fosse. Então ele traz essa presença. Quem teve a vivência desse fato vai ler e vai falar assim: ah, tá, eu entendi. O poema me trouxe à tona essa vivência que eu já tinha tido. Então essa é a minha estratégia, vamos dizer assim, para conduzir o leitor. Sim. E assim, ó, e a questão das temáticas, assim, são coisas que tu presencia, que tu vê, que tu quer mexer com isso? Ou como é que fica assim a tua escolha dos temas? Olha, é difícil, assim. Normalmente tem coisas que surgem. Né? Aqui em Uruguaiana, por exemplo, é uma coisa que até comentei, acho que foi com a Nilza, que é a editora lá da Pampa. Comentei com ela, tipo, Uruguaiana tem umas... É a cidade, às vezes, do poema pronto. Né? Tem coisas que acontecem aqui, e não só aqui, mas no Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, tem coisas que surgem, assim. Tem um poema que eu escrevi que eu passei por uma ponte na estrada indo para, acho que eu estava indo para Bagé, e aí passei numa ponte na estrada que passava por cima do Lago do Louco, e aí o nome era Ponte sobre o Lago do Louco. Eu falei, pô, isso é um poema, não tem como. Então, deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí. Porque a questão da sensibilidade, assim, a gente começa a perceber, né? O escritor, normalmente, ele consegue, como fotógrafo, por exemplo, que é uma arte que eu gosto muito, é perceber coisas que às vezes as pessoas não percebem. Né? Então, por exemplo, talvez alguém passasse pela estrada e achasse assim, tá, ponte sobre o Lago do Louco, ou nem olhasse. Sim, né? Porque quantas pessoas passaram por ali? Né? Com certeza. Mas aí passa o Luiz lá, já vê com outros olhos. Exatamente. Né? O poema está aqui, o nome do poema é Lago. Marinho, claro, alaranjado, negro. A lã do pampa enrola o horizonte. Furos de tecido fundem lamparinas e estrelas. Estâncias aéreas. O Lago do Louco delira. Negro, alaranjado, claro, marinho. Mais tarde, transborda suspiro enfumaçado. A ponte do nada a lugar nenhum. A ponte é o verso do lago. Então foi, vamos dizer assim, ao ver o pôr do sol, né, na estrada, sobre o Lago do Louco, me veio esse poema na cabeça. Então são coisas que surgem, assim, às vezes, e eu falo, pô, isso aqui eu preciso colocar no papel, porque é uma ideia bacana, eu acho que... E aí eu acabo escrevendo. Show de bola. Legal esse teu trabalho. Muito legal. A proposta também é muito legal. Muito legal. Mas tem esse outro trabalho aqui que também tem uma proposta muito interessante. Até aqui na capa já está até o logo da FASE. Isso. Né? A FASE é a Fundação de Atendimento Socioeducativo de Uruguaiana, né? E é uma coletânea de escrita criativa, né? Da qual tu organizaste, né? Me conta um pouquinho do que é esse projeto. O que é esse projeto e como resultou nesse livro? Tá. Esse livro foi o final de um trabalho que começou mais ou menos em maio ou junho desse ano, em que eu conversando com a Vanessa, que trabalha no CASE aqui de Uruguaiana, ela era na época diretora. Aqui em Uruguaiana tem essa vantagem, as pessoas se conhecem com mais facilidade, né? E isso facilita, é uma coisa que no Rio de Janeiro, por exemplo, de onde eu venho, jamais teria como fazer acontecer. Sim. Mas aí ela é esposa de um oficial do Exército também, e eu a conheci conversando num jantar, e ela falou a gente está precisando de gente que vá lá, que dê uma oficina no CASE e tal, e eu falei,
Pô, eu tinha acabado de me formar em letras, eu me formei em Sim. letras agora em janeiro de 2019, na verdade, final de 2018, né? Me formei bacharel em letras e eu falei, pô, adoraria ter uma sala de aula para tratar poesia. Sim. E aí eu aproveitei, conversei com ela, falei, olha, eu tenho essa possibilidade nas sextas-feiras à tarde, é o horário que eu teria disponível, eu posso ministrar essa oficina lá. E aí ela abriu as portas do caso para mim, pegou os adolescentes que ela achava que tinham mais pendor ou que gostariam de participar, porque a motivação é muito importante nesse tipo de trabalho. E aí eu consegui conduzir a oficina de escrita criativa com eles lá, tratando basicamente de poesia. Então ela teve várias fases, e o mais importante foi a ideia do projeto, foram duas coisas principais. Primeiro, é que esses jovens, eles vivenciam uma realidade muito dura. Sim. Né? E a gente tem aquela frase do Fernando Pessoa, que ele fala, o poeta é um fingidor, finge tão completamente, chega a fingir que é dor, a dor que deverá sente. E de alguma forma, a minha ideia foi, eu pensei assim, falei, de repente, se esse poeta não for um fingidor, se esse poeta tiver essa vivência, tiver uma vivência dura, e ele conseguir colocar isso em palavras e trazer e tocar as pessoas com isso. Então esse foi o primeiro aspecto. O outro foi que eu jamais disse para eles o que dizer. Eu sempre procurei entregar para eles ferramentas da poesia que eles poderiam utilizar. E como trabalhei nos meus livros, né, com todo tipo de escrita poética, desde o soneto até o haikai, passando por construções visuais e etc. Então eu falei, eu tenho o que oferecer, né? Já dizia o Homem-Aranha lá, o grandes poderes grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades, né? Então eu falei, vou tentar fazer isso funcionar. E foi muito interessante, porque primeiro foi um desafio para manter a motivação deles. Assim, comecei tratando o soneto, porque eu imaginei que o clássico, né, todo mundo que se pretende a trabalhar arte precisa ser clássico em um primeiro momento. Sim. E aí, o soneto, ele é uma construção trabalhosa, você tem que contar sílaba, tem uma série de coisas assim. Ele tem uma vantagem enorme, que é o fato de que tudo que você coloca em soneto, todo mundo reconhece como poesia imediatamente. Claro. Mas ele tem essa dificuldade. E aí eu lembro que nessas aulas de métrica e tudo, eu lembro que aí eu trouxe um poema do Gonçalves Dias, que é o Ijuca Pirama, né? E ele tem um ritmo, que ele trabalha, como é que é? Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo Punjante, que agora anda errante por fado inconstante. Então ele tem tum, 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 tum. Parece os índios, né? Sim. E aí eles, quando eu trouxe isso, eles imediatamente associaram com a música. E a música. E aí eles têm a questão do rap, do funk e tal. Então essa música, essa musicalidade deles ali me permitiu trazer mais a poesia para perto deles. Que legal. Então a coisa fluiu de uma forma bastante interessante. A gente conseguiu. Eles têm 40 adolescentes lá no CASE, né, em média, assim, às vezes varia para mais ou para menos. E a gente conseguiu que 4 deles escrevessem os textos e foram organizados aqui na coletânea. Então, que legal. Então a coletânea tem trabalhos teus? Não, a coletânea tem um poema que tem um texto, um prefácio que eu fiz explicando o que foi a oficina. Do que é a oficina, que é o projeto. Depois tem um soneto, que é esse primeiro aqui, que foi uma construção coletiva que eu construí junto com eles em sala. Claro. Aí depois eu até leio aqui. E aí depois tem, de acordo com o nome de cada um deles, a gente abriu porque eles não podem ser identificados pelos nomes completos. Então, com as iniciais, a gente abriu as produções de cada um. Então, tem primeiro GST, depois LBT, e assim vai, conforme eles foram os alunos ali. Que legal. Eu vou pedir, então, para te escolher algum que tu queira. Então eu vou ler o primeiro soneto, que foi uma construção coletiva que nós fizemos juntos, né? Ele é assim. O monitor não gostou do texto, não adiantou nem dar um pretexto. Deixou-me sozinho no sereno, mas tá suave, nós é veneno. Faz tempo que eu não vejo a rua, mas bem que eu queria voltar para ela. Da janela eu olho para a lua, todos os dias acordo na cela. Que saudade da minha coroa, na quarta e domingo tem visita. É pouca, rápida, mas tá boa. Eu volto para a rua que é tão bonita. Esse alvará o juiz vai me dar, essa liberdade vai cantar. Muito bom.
Esse foi o soneto que a gente fez juntos. Claro. Aí tem um poema que eu trouxe uma ideia de... Porque primeiro a gente trabalhou o clássico, depois a gente foi... porque a poesia, de alguma forma, a gente precisa trabalhar a linguagem como o escultor trabalha a pedra na escultura, Sim, sim. como o pintor trabalha a tinta na pintura. Claro. Então a gente precisa ir depurando a linguagem e escolhendo os caminhos que a gente vai usar. Então eu trouxe uma ideia que é a representação por meio do som de ideias no texto. Ótimo. E aí ele o primeiro aluno aqui, vamos dizer assim, né? Ele criou um texto em que os T's, ele repete os T's como se fossem o tic-tac do relógio. Perfeito. Então a gente tem, o nome do poema é Relógio, e ele começa assim: tanto tempo tenho trancado, todo tempo trancado tô. Tanto trancado tenho trauma, tenha tranquilidade. Tendo trauma, trará tristeza. Trazendo tristeza, trará treta. Trazendo treta, trará tristeza. Trinco. Então esse foi um poema que foi criação deles. E tem um outro aqui, que já é de outro aluno, que aí eu falei para eles, eu levei para eles a ideia de eles tentarem sair um pouco do texto, porque a gente tem uma tendência, acha que vai escrever poesia, tudo é eu isso, eu aquilo Sim, e tal. sim. E aí você não envolve o leitor. Claro. O ideal é que você se distancie um pouco, e aí você conte uma história, às vezes através do poema. Até eu levei para eles músicas como o Faroeste Caboclo, que é uma história, levei o poema Morte e Vida Severina, que também é uma história, para mostrar para eles que eles tinham essa possibilidade. E aí um dos alunos escreveu isso aqui, ó: noite escura, clarão no céu, disparo, mais um guerreiro parte desse mundo, aroma de rosa, sangue nas calçadas, paredes ouvem e olham, não escutam, uma mãe chora, o moleque era trabalhador, e a polícia não faz nada. Uma criança de 9 anos vê toda a cena com a Taurus na cinta, dá risada. Um assassino que dá risada pela sua eficiência. E aí ele nos surpreende, mostrando que o assassino é criança de 9 anos. Né? Então, muito, muito bacana. E eu acho que dos textos deles, e aí no final, é bacana para quem gosta de funk, hip hop também, na coletânea, no final eu tenho textos que eles escreveram, que na verdade são letras de música. Então tem 2 alunos no final que eles se dedicavam mais para a questão da criação do hip hop, mas esses eu não vou ler, fica para quem quiser. Na verdade esse livro ele não está nem à venda, ele é fornecido gratuitamente pela Via Pampa. A gente tem uma edição limitada, mas ainda tem alguns exemplares. E também tem a possibilidade de download no site da editora do e-book. Perfeito. Entendi. Entendeu? Então entra na editora Via Pampa e consegue baixar lá. Isso, exatamente, consegue baixar lá. Gratuitamente. Eu só não vou ler os funks aqui porque teria que saber fazer. Sim, fazer cantar, o ritmo, não é muito comigo. Não, mas tá bem, deixa eu mostrar aqui bem direitinho a capa, que quem quiser baixar, então, isso eu achei legal. Baixar na Via Pampa o e-book, né? Entra no site da Via Pampa, na editora Via Pampa, e pode baixar o e-book e continuar lendo, né? Porque eu achei bonito esse trabalho, né? Vidas Trancadas, Ideias Soltas. O nome já. E essa ilustração. Isso foi a Nilza, da Via Pampa, que isso aí foi com ela. Né? Que tá linda a ilustração também. Tá linda também. Muito legal, muito bom. Luiz, muito obrigado por ter vindo aqui, nos dar essa conversa, né? Eu que agradeço. Nós estamos sempre de braços abertos. A gente fica feliz quando tu vem participar da feira também, né? Porque alguém que vem de um lugar bem distante, né? De outra cultura, né? Outras ideias, compartilhar conosco e perceber que existe ligação, sim. Porque, embora alguns termos não é tão conhecido para nós, como Muiraquitã, mas na verdade todos nós também temos o nosso Muiraquitã, né? Claro. Então, eu achei muito legal o teu trabalho, ficamos muito felizes de tu estar aqui conosco em Uruguaiana, engrandecendo ainda mais a feira. Eu que agradeço o convite para vir aqui dar entrevista, agradeço pela oportunidade de participar da feira. Uruguaiana, na verdade, me abraçou de uma forma que a gente não espera, ainda mais para quem vem da cidade grande, em que o tratamento ele é muitas vezes muito superficial e não tem tanta conexão, tanta ligação com as pessoas.
aqui faz muita diferença. Eu agradeço imensamente a cidade e a vocês. Legal. Conversamos com o poeta Luiz Eduardo Lopes. Muito obrigado.